Tá bom. Hello, hello, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Birité, com muito orgulho, né? Há 16 anos, um supervisor da Herbalife, ao nível de plano de carreira de milionário, empresa que mudou meu mindset, mudou minha ambiência, vem mudando a minha cabeça a cada dia, evolução a cada dia, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais evoluídas, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia uma vida leve, gostosa, com felicidade. Que nós somos um grupo de pessoas, né, que nós nos encontramos aqui atualmente, terça e quinta, às 6 horas da manhã, porque durante quase 3 anos foi segunda, quarta e sexta. A gente encontra, a gente estuda um livro, a gente busca conhecimentos aqui, um podcast, para que a gente possa trazer para uma mesa redonda aqui, a gente um dá um pitaco, um dá um entendimento e o outro chuta para o gol, e a gente vai enriquecendo, né? De repente eu vejo algo aqui num livro, eu coloco aqui, outra pessoa tem outro entendimento e a gente vai enriquecendo, ampliando, né? Inflando os nossos conhecimentos, né? E obviamente, né? Sempre eu falo colocar em prática. Porque quando a gente busca aqui um conhecimento e a gente só fica com aquilo infiltrado aqui dentro da nossa mente, aquilo ali vai se tornar obesidade cerebral. A gente tem que buscar um conhecimento num livro, estudar um workshop, estar próximo a pessoas, porque a vida das pessoas é um livro, né? Quando a gente está perto de alguém, a gente tem que observar, entender como aquela pessoa fala. É exatamente as linhas dos livros que nos ensinam. E a gente vai buscando esses conhecimentos e aplicando no nosso dia a dia, né? Então, por isso que eu falei também da ambiência. A ambiência é muito importante, porque é o livro da vida das pessoas que a gente lê no dia a dia. Tanto livros bons como livros ruins, né? Então, a gente tem que tirar proveito em cima disso. Nós temos um grupo pelo WhatsApp, nós temos um canal no YouTube. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, que gostou do conteúdo, gostou do bate-papo aqui, ative o sininho lá e faça parte do nosso time. Se tiver interesse em participar aqui conosco, terça e quinta, 6 horas da manhã, pelo Zoom. Nós temos também um canal pelo Telegram, onde a gente coloca lá os PDFs, as gravações. Então, obviamente, aqui é um grupo de pessoas que a gente busca evolução, né? A gente estuda um livro. E o livro de hoje é simplesmente maravilhoso. Esse livro caiu no meu colo aí, sei lá, 4, 5 anos atrás, que a gente busca muitos livros, né? E é o livro que eu gostaria que os meus pais teriam lido. Quando esse livro veio na minha mão, que eu vi o título desse livro, eu falei, cara, é um livro bacana, mas eu falei assim, meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu. Eu, na época, é um negócio assim, a gente dá pouca importância. E minhas meninas já estavam grandes. Mas eu li o livro e eu marquei muita coisa. Só que na época, aquilo que eu falei da evolução aqui, e a gente estava batendo um papo aqui há poucos minutos atrás, a gente tem o entendimento de que nós vamos ser avós, nós temos sobrinhos pequenos e nós trabalhamos com pais que têm filhos pequenos. Então, esse conteúdo, cara, ele ajuda com força as pessoas dentro de conhecimentos para mudar a vida das pessoas, realmente mudar. E um detalhe assim, tem conteúdo demais da conta nesse livro. E eu anotei, mesmo pelo podcast, eu tenho um livro ali dentro, mas mesmo pelo podcast, eu anotei coisas demais. Por exemplo, criar um filho é um relacionamento por toda a nossa vida. Tem como a gente eliminar um filho da nossa vida? Nunca. Por mais errado que o nosso filho esteja, o pai e a mãe estão ali do lado do filho. Então, a melhor forma de fazê-lo é de uma forma empática. Quando você fala assim, empatia, com carinho, com amor e com harmonia. Quando eu li isso aqui na primeira página do livro, cara, eu voltei na criação das minhas duas filhas. Falei, cara,
se eu tivesse lido isso aqui, na realidade, mesmo as minhas meninas já estando com idade avançada, tipo assim, a Nika deveria estar na época com uns 24 anos, a Nath já com uns 32, eu falei, eu mudaria completamente a criação que eu entreguei para as minhas filhas. Óbvio, eu estou falando eu, magrão. Tem pessoas aqui de altíssimo nível, pessoas que têm filhos, que criou o filho de uma forma que está no livro. Eu criei diferente. Por quê? Eu tenho 66 anos, sou filho número 8 e fui criado com cacetada, porrada, briga, ignorância, confusada dentro de casa. E foi isso que eu vivenciei. Então, mesmo eu tendo tido uma evolução, mesmo eu sendo uma pessoa boa para relacionamento, eu ainda levei aquilo para dentro da minha casa, para criar minhas filhas. Às vezes, aqui, cara, tem um negócio que me marcou demais da conta, que a gente vai chegar nessa parte. A Nath era, ela é novinha, agarradérrima comigo. E a Nath chorava. Ali fala cara, eu fico assim, meu Deus, como eu fazia isso com a minha filha? Eu falava, filha, engole o choro. O cara, eu falava isso com a minha filha. Quando eu tô aqui agora falando, eu fico emocionado, porque, cara, eu nunca tinha um entendimento de que a minha filha tinha que chorar. E eu falava com ela, engole o choro. E falava bravo, engole o choro. Que era, naquele momento, para mim, era algo sem sentido nenhum. Mas só que a minha filha estava me chamando a atenção para acolhimento. E quando eu penso isso hoje, quando eu li esse livro na época, eu falei, cara, por que eu fiz isso? Mas é porque meu pai, a evolução que eu falei, eu falava com a Nath para engolir o foro, o choro. O meu pai dava era porrada em mim quando eu chorava. Então, eu já tive uma evolução. E hoje, eu tenho certeza absoluta, a forma que as minhas netas estão sendo criadas hoje, que eu vejo assim, a forma que a Nath estuda muito sobre criação dos filhos. A Laura está com 4 anos, vai fazer 5 agora, a Helena está com 8 meses, e a Alice agora está para pular para fora dentro de uma semana, 10 dias. Então, cara, é completamente diferente e todos os pais tem que contribuir com esses ensinamentos aqui para as irmãs, para os filhos, para os netos, para que a gente possa mudar esse mundo. Porque se a gente toca na vida de uma pessoa hoje, toca na vida de um filho hoje, toca na vida de um filho de um amigo nosso, a gente vai conseguindo contribuir para um mundo melhor. A minha contribuição e nós iremos para onde aí para que as pessoas possam contribuir e enriquecer esse estudo nosso de hoje. Ivana, quer falar das suas meninas aí? Bom dia, gente! Bom dia, Magno. Adorei isso que você falou. É incrível, né? Como que a gente vai vendo as coisas que a gente poderia ter feito diferente. Só que eu falo que Deus é tão perfeito que a gente, na realidade, a gente não poderia, porque a gente não tinha a cabeça que a gente tem hoje naquela época, né? Você é o que você é hoje por tudo que você viveu. Olha que incrível que é a vida. Essa vida é uma maravilha. Então, gente, primeiro, um prazer estar aqui. Amo estar aqui com vocês. Adoro ver a carinha de cada um aí. Vocês alegram o meu dia, muda tudo quando eu começo aqui. Eu sou Ivana, sou presidente da Herbalife, para quem não me conhece ainda. Trabalho com a empresa há 26 anos, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Estou aí na ativa até hoje, apaixonada com o que eu faço. E é isso, mudando vidas, agregando valor. E esses materiais, o que a gente estuda aqui, na realidade, é assim: eu já passei um pouco dessa época do criar, de criança pequena, mas é o que eu falei com o Magno mais cedo. Mas né, a gente continua mexendo com a gente que tem filho, tem no grupo pessoas que têm filho, a gente, né, eu tenho sobrinhos, enfim. Então, é um material que até você passar para alguém, quando você vê o desafio que ele está tendo ali, é bom porque tem hora que a gente falar uma coisa é diferente da pessoa assistir, da pessoa ver, dela ouvir, vindo de um material de uma pessoa que estudou sobre isso, né? Então, eu acho muito rico esse material, muito bacana.
A primeira coisa que eu falo é assim: normalmente a gente tende a fazer com os filhos da gente o que a gente viveu mesmo. É uma duplicação mesmo. Dentro da igreja, eles falam que são maldições, dentro da física quântica, eles falam que é repetição, né? Cada um aí com sua crença, mas é muito importante, primeiro, a gente resolver a gente mesmo. Porque é isso, é desde o engole um choro, que foi feito com você, até outras coisas. Eu, na realidade, eu vim de uma família muito amorosa, amorosa mesmo. Eu não tive eu nunca apanhei na minha vida, eu levei uma palmada uma vez. Eu também sou uma pessoa fácil, eu acho, de lidar, assim, desde pequena eu não tive grandes situações. E eu só tive uma situação que foi muito pesada na minha infância, que foi com 7 anos, quando meu pai ficou cego por causa de diabetes. Ele só tinha, imagina, meu pai só tinha 49 anos, papai morreu com 51 anos. Então foi uma coisa que me atrapalhou, eu acho, assim, mentalmente, se a gente for falar. Que aí vem a questão do medo, das perdas. Mas quando você consegue entender e digerir, eu acho que isso tudo vai ficando mais de boa, né? Cada um com o seu processo. Uma coisa que eu achei muito interessante do livro, que quando as minhas meninas eram pequenas, tinha umas coisas, por exemplo, a Bárbara. Bárbara não largava o bico de jeito nenhum. E eu dei bico porque eu chupei bico, eu achava normal dar bico, ainda colocava o bico no fuxicória. Não sei se é da época de alguém, porque era como eu fui criada e minha mãe tinha fuxicória em casa, aquelas coisas. Menino chorava à noite, bico na boca. E chegou uma época que a Bárbara, assim, ela não largava o bico. Aí era um bico na mão, era outro bico passando na parede, era outro bico no beco, era bico para tudo quanto é lado. E eu ficava enlouquecida. Como é que eu vou tirar bico dessa menina? A menina está ficando grande e com bico. E eu chupei bico até há uns 8 anos de idade, eu chupei bico. Olha que loucura. Então você vê como é que é uma duplicação. E aí eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e uma babá que ficava aqui, sempre me ajudou muito, que inclusive está aqui em casa até hoje, tem 18 anos comigo. Ela não é babá mais, mas ela faz parte da minha vida e está aqui. E ela falava uma coisa comigo assim, falava: Ivan, tudo passa. Não esquenta demais com isso, não. Vai chegar a hora dela. Vai ficar feio ela com esse tanto de bico. Ela vai largar esse bico. Vai ser natural. Você pode dar uma mãozinha. E, gente, é isso assim que eu acho importante também. Tem umas coisas que a gente pega demais e preocupa demais. É o menino, né? É um bico, é o dormir, que ela até fala no livro. De repente dorme todo mundo junto, você começa com aquelas coisas: não, mas como é que tá dormindo comigo? Eu tô criando um problema. Depois passa. As meninas hoje, ninguém quer dormir comigo. É engraçado. E na época tinha aquela coisa agarrada, quer dormir, quer isso, quer aquilo. Aí você tem que tirar um pouco, porque senão o casal também não tem, né? Fica sem privacidade, mas aos poucos as coisas vão. Eu achei muito gostoso a maneira que ela fala desse livro, sabe? Que as coisas elas vão se resolvendo, né? Coisas que a gente acha, nesse momento, é juntar todo mundo na cama, tudo bem, junta todo mundo na cama. O que a gente tem que tentar, e que eu acho que é uma coisa que a gente leva para a nossa vida, e é o que eu pego mais nesse livro, é fazer a coisa mais leve mesmo, sabe? Com a gente, não cobrar tanto da gente, para a gente não cobrar tanto do outro. E onde a gente vê, né, como pais, onde que é o nosso desafio, porque a gente consegue enxergar, né, tentar ser diferente com eles. Desde essas crenças até dessas situações do choro, é, ser pessoas, eu falo que é cuca legal, né? É a gente tentar ficar bem para a gente poder criar o melhor que a gente puder, né? Então, assim, eu sou muito grata porque a gente vê que deu certo é quando a gente olha para os filhos da gente e vê assim, o que que é muito fundamental que eu penso na vida? Pessoas bacanas, cuca legal, honestas, íntegras, verdadeiras, entendeu? Com dificuldade, que erram, que não vão acertar sempre, mas que são pessoas que você olha e fala: nossa, que pessoa bacana. E é isso que eu queria para minhas filhas. E eu agradeço muito a Deus, graças a Deus, que eu olho para minhas filhas e eu vejo seres humanos bacanas, entendeu? Legais, com princípios, com valores. E isso eu acho sensacional. E esse material, ele é um material que eu gostaria de ter conhecido antes. Só que eu não conheci esse, mas conheci um que me ajudou demais, que é Criando Meninas. Tem Criando Meninas, Criando Meninos, que são livros legais também. E na época, esse Criando Meninas foi muito bacana. Com relação ao dormir, ao choro, ao bico, às birras. Então a gente vai aprendendo até como lidar com a birra.
Porque a gente chega um filho e chega uma mãe, não tem bula, gente. Chega o filho e aí? Você tem que aprender. E aí você vai repetir, né, aquelas coisas que eu tenho uma outra amiga que fala comigo assim: pessoas com muitos desafios criando outros seres, quer dizer, claro que a gente vai passar. Então, eu vejo que tudo começa com a gente mesmo, e que nunca é tarde para mudar, para aprender, sabe? Para poder estar aí, para a gente poder tentar fazer desse mundo um mundo melhor. E a gente faz esse mundo um mundo melhor perto da gente. Se a gente, né, pode dar uma luz, se a gente pode dar um material para alguém, né, alguém que você vê que está precisando, que está com desafio, você manda, a pessoa escuta, ou que nem esteja com desafio, né? Igual a Nica aí, vai chegar a Alice, já já está chegando a Alice. Que bom que ela já tem acesso a esse material, porque muita coisa ela vai pensar, né? Vai ajudar, vai agregar. Então, ó, não temos bula, mas tem materiais que pode ajudar a gente, né? Não tem bula quando a gente vem um filho. Eu falo que filho, eu aprendi isso com a Madre Teresa de Calcutá. É a maior escola da vida da gente, e é mesmo. Você quer aprender a amar, você quer aprender, você vai ser mãe, vai ser pai, porque o negócio muda a vida, sabe? Vira de cabeça para baixo, mas a gente vai dando conta e vamos aprendendo. E, na realidade, eu sou muito grata de ter minhas filhas, porque eu acho que é o que faz tudo valer a pena, né? É o que faz a gente, assim, nossa, desenvolver demais. Como também eu vejo que tem gente que não tem filho e está tudo certo, porque você pode ser pai ou mãe, não necessariamente gerando também, né? A gente faz papel de pai e mãe com muita gente. Então, é um material riquíssimo, recomendo que todo mundo escute, vale a pena, e assim a gente vai fazendo desse mundo um mundo, né, um pouco melhor, perto da gente, com as gerações que estão vindo, né? Pessoas cuca legais, pessoas bem resolvidas, para poder fazer desse mundo um mundo melhor. E quem continua aí? Quem vai dar o chute pro gol aí, hein? Bora? Bom dia, pessoal. Priscila falando aqui de Caldas Novas, estão me ouvindo direitinho? Tá É, ótimo, Pri. não abro mão de estar com vocês, né? Saí lá do apartamento, se eu vou vir para cá para não acordar o povo. E é um tema assim que move muito a minha vida. Ontem minha filha até veio de São Paulo para estar conosco aqui, e aí eu percebi como que eu sou rica. Que coisa maravilhosa é poder ter uma família com filhos saudáveis, um esposo companheiro e a gente crescer junto. É, é algo assim que hoje, principalmente, com tanto assim o olhar que nós temos sobre a gratidão, sobre olhar para o simples, é, hoje eu vejo verdadeiramente o quanto que eu sou uma mulher de sorte nessa vida e faço essa sorte também acontecer. E, e eu ouvi pelo menos umas 2 horas e meia do livro, não deu para ouvir o livro inteiro. É, e aí eu percebo quanto que está tudo interligado os outros ensinamentos, né? A constelação familiar, o Bert Helling, ele fala o tempo todo que nós devemos tratar as coisas como elas realmente são. Eu tenho que aceitar os meus pais como eles foram, com a limitação que eles tiveram, com as limitações que nós tivemos. Ivana acabou de falar. Se fosse hoje, ela não daria a chupeta para as filhas dela. Mas naquele período, com a consciência que ela tinha, com a crença que ela tinha, a reprodução que ela tinha familiar, ela deu. E está tudo bem. Então, o que a gente tem que entender? As coisas são como são. E os filhos também têm que entender que as coisas são como são. Ele apresenta sobre a questão do luto, que a gente tem que apresentar o luto para as crianças. Lá no livro, ela citou um depoimento sobre uma cidade que teve um grande terremoto, muitas pessoas morreram, tiveram muitos traumas, muita tragédia que teve no lugar. E aí, posteriormente, pediram para as crianças desenharem aquele momento do terremoto. E algumas crianças desenharam momentos felizes e outras desenharam momentos tristes. Aí ela perguntou: quais crianças estão mais saudáveis?
Quem pode me responder? As que desenharam os momentos felizes. Não. As crianças que desenharam os momentos tristes. Sabe por quê? Porque elas estiveram... As crianças que desenharam momentos felizes... Eu também fiquei com essa dúvida na hora. Não, mas como? Que a gente fica querendo trabalhar sempre a questão, né, do para cima, da positividade e tal. Mas as que desenharam momentos felizes, elas estão fantasiando a realidade. É igual aquele filme também que é muito bom a gente assistir, A Vida é Bela. Pessoal, o pai e o filho tá lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial, eles são judeus, e o pai trabalha fantasia com o filho o tempo todo. Só que o pai finge que está indo para uma brincadeira e ele morre fuzilado. E o filho fica preso, fica dentro de um barril escondido. E aí? Cadê a preparação para a realidade da vida? Com a morte do pai, como que fica? E aí, da mesma forma, então, as crianças, elas têm que ser preparadas para a realidade. Eu não falo de forma negativa. Pri, eu vou até entrar nesse assunto que você está falando meio rapidinho, não quero te cortar, não. Mas você sabe que as minhas meninas na escola, a Giovana, quando ela foi para a escola, e eu ficava muito assim, por que tinha os livros, por exemplo, a música, atirei o pau no gato, mas o gato, não morreu, riu. Aí depois, por que tinha que ter a bruxa má? Né? Assim, a Giovana, minha primeira filha, vivia numa redoma. A gente nunca teve briga, esses problemas dentro de casa, nem nada. Um dia eu cheguei lá na coordenadora do infantil, só para dar ênfase nisso que você está falando, lembrei agora. E falei, Aninha, não é possível. Por que fica pondo tanta coisa negativa? Minha filha agora está falando uns trem que ela nunca falou de bruxa e ela quer ver esses filmes. Por que esses filmes têm isso? A Aninha falou para mim, Ivana, porque a criança ela tem que entender que eu fiquei muito com isso, porque eu sou extremamente positiva, sempre fui, então eu sempre tentei tirar o negativo. Ela falou assim comigo, a melhor coisa da vida realmente é ser como você, ser positiva, e que bom que você ensina isso para sua filha, mas ela tem que entender que igual tem o bem, tem o mal. Ela tem que entender que faz parte da vida. Ela não precisa te conectar com isso. Ela pode fazer a vida dela de outro jeito, mas é essa realidade, porque fugir da realidade também, fugir é uma questão. Então, lembrei disso agora, que eu fui para a escola, gente, para perguntar por quê. São vários eventos que a gente tem a respeito disso, né? Muitos de nós pais, a gente tentou enclausurar os filhos dessa bolha de vidro na proteção, e muitas vezes nós criamos o quê? Filhos fracos, porque filhos que muitas vezes são voltados, porque existe a polaridade. Tudo a bruxa, a fada, o bem e o mal, a doença, a saúde. Existem as polaridades e elas existem. E a criança que é criada só com tudo muito lindo, com tudo muito poderoso, só, sabe? Na hora que vem a adversidade, não sabe lidar com isso. Então, ela fala sobre isso, essa criança que foi ali, que esconderam dela o terremoto, que esconderam dela ali os desastres. Claro que você não tem que aterrorizar uma criança, você não tem que apresentar ali as coisas de forma cruel, mas ela tem que entender que existe, da mesma forma, a morte. Então, eu queria falar do Bert Helling, ele fala isso. Quando um ente querido seu morre, e a criança está ali, tem que apresentar a morte para a criança, mostrar, tem que levar no enterro. Quantos de nós aqui já escondeu os enterros de parentes, os nossos filhos? Ah, não é bom para ele no velório, não é bom ir no enterro, não é assim? Todo mundo fala, não é saudável para a criança. E o Bert Helling, ele diz que, sim, é saudável para a criança. A criança precisa despedir. Tanto que a criança trata a morte de uma forma diferente da gente. Ela vai lá, pode até ficar um pouquinho triste, mas depois já sai saltitante, ela já ri, ela já brinca. Vou até entrar nisso de novo, porque eu perdi meu pai com 9 anos, né? Então, por isso que você vê que a coisa ela é muito profunda.
Fizeram, a Sim. minha mãe, uma tia falou, minha mãe, ela tem que ir para o velório do pai dela, ela tem que despedir, ela tem que ver o pai. Você sabe que um dos maiores traumas da minha vida foi ver meu pai dentro do caixão? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo não tem a verdade, sabe? Porque, por exemplo, eu não entendi e eu não queria ver ele ali. E eu dei um trabalho danado dentro do velório, que eu pessoalmente, se você me perguntar hoje, se eu tivesse uma filha de 7 anos, de 8 anos, e tivesse vivido isso, pelo que eu vivi, eu não levaria, entendeu? Pelo que eu vivi, porque depois disso, até tirar da minha cabeça como que eu vi meu pai, e eles falaram que meu pai tinha morrido, porque a morte é uma coisa, eu pessoalmente, eu trato com minhas filhas assim, a gente vem de Deus, a gente tem que voltar para ele. Então, eu sempre conversei isso muito com elas, sabe? Muito. Eu falo, gente, isso aqui é uma passagem. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas uma criança, e que minha mãe não falava de morte, e nem falava que meu pai ia morrer. Imagina para uma criança, de repente, seu pai morreu, a paixão da sua vida, porque meu pai fazia tudo para mim. Eu vi ele doente, eu vi ele cego, mas na hora que ele morreu, foi um choque. Minha irmã que me contou, foi aquele pesadelo, toda aquela coisa difícil. Mas vê-lo do jeito que eu vi, participar do cortejo, eu vou abrir esse parênteses aí. Tem que saber muito, Sim, gente, porque tem que comigo saber. não foi legal, não. Ivana, mas assim, vamos fazer uns questionamentos. Você, de certa forma, foi um trauma, foi sofrido, mas você conseguiu se despedir. Você se despediu fisicamente dele, materialmente dele. Se fosse, de repente, sem esse momento do olhar, do ver, você poderia ficar fantasiando o retorno dele o tempo todo. E aí você não ia Entendi. se desligar e não ia entender como você já contou os seus depoimentos para a gente aqui, que logo você já começou a, a usar essa polaridade masculina do trabalho, de ajudar sua mãe, de meio que substituir seu pai em casa, de administrar as coisas da família. Então, talvez você. A gente pode olhar nas duas perspectivas, né? É Houve verdade. esse olhar do choque, da tristeza, da mesma forma que você teve com o seu pai com 9 anos, eu tive com 8 anos, a minha mãe de câncer de mama, retirando a mama, e eu lá salpicando açúcar ali, jogando na cicatriz da minha mãe, que era realmente algo muito. É muito uma criança de 8 anos ver esses tipos de coisa. Só que isso também faz com que a gente veja que essa é a realidade e a gente tem que superar, tem que vivenciar. E o que acontece? A gente vive, muitos de nós vivem em estado de fuga. A gente foge o tempo todo dos problemas e isso não leva a uma evolução. Aí a pessoa foge no quê? Foge na alimentação infantil, que essa alimentação de doces, as pessoas ficam aprisionadas lá na infância, comendo doce, ganhando gordura que é proteção, em relacionamento abusivo, é, na codependência do outro o tempo todo. Isso são todas fugas na compra exagerada, futilidades, fugas de coisas que às vezes não teve um adulto, não teve alguém que de forma dócil, de forma é, é, organizada e sábia, que te apresentou ali algumas questões. E aí o livro fala o tempo todo sobre isso, de você apresentar a criança, você ser sincera com a criança. Aí, qual uma falha que os pais têm muito? Sai escondido, vai trabalhar e sai escondido, aí para a criança não chorar. Gente, o que isso causa de sentimento de abandono nas crianças? Não tá. Acho que todo mundo conhece um exemplo disso, de sentimento de abandono. Então gente, Deus foi muito bom comigo, que eu nunca quis. Eu explicava para os meus filhos. A minha filha vai fazer 23 anos e o meu filho tem 5 anos. Então,
de forma intuitiva, não sei, foram criações diferentes, mas eu fiz o meu melhor, o que eu pude fazer com a consciência que eu tinha naquele momento. Eu falava muito para minha filha: filha, mamãe, você nasceu, mamãe não te queria. Eu já falei isso muitas vezes com ela. Só, mamãe era muito nova, e eu falava com ela na barriga. Ela também fala que a partir das 21 semanas você já conversa com a criança e ela já te entende, porque entende a partir das emoções que você tem também. A gente fala o tempo todo sobre a questão das emoções aqui. E aí eu falo: mãe, não te queria, mas você é um presente na minha vida, que eu não pedi, mas veio, e você é uma das grandes realizações que eu tive. E explicava para ela as coisinhas. Mamãe não. Oi, Pri, Acho que sumiu. caiu. Acho que caiu a dela aí. É, acho que caiu. Você- O Pri tinha caído, tá? Tá bom. Eu estou dizendo que minha filha, ela foi criada assim com várias dificuldades. Tá ouvindo? Tá picando muito, Pri. Agora tá ouvindo, mas tá picando muito de uns 3 minutos para cá. Sérgio, você quer opinar aí, Sérgio? Porque é a sua área, até ver se a Pri arruma algum lugar bacana lá. Pode ir lá, Sérgio. Perfeito. Excelente dia a todos. Gratidão, né? Gratidão por estar aqui. É maravilhoso falar sobre esse assunto tão desafiador que envolve muitas crenças, principalmente dentro do nosso aprendizado, né? E o que a Priscila estava falando ali é a questão da comunicação aberta. Como eu posso desenvolver, né, essa comunicação sendo assertivo diante das situações, baseado em muitas vezes de um histórico que não é congruente com aquilo que eu estou aplicando. E isso causa um. Se você não souber fazer, conduzir essa situação, ao invés de trazer um ganho, você acaba distorcendo uma situação e não consegue passar a mensagem desejada, mesmo porque o ambiente que se vive hoje, né, não é o mesmo ambiente que você viveu. Ô Priscila, você quer continuar? Aqui já começou a internet ficar ruim, Sérgio? Tá ótimo. Pode falar, meu amor. Então, quando nós trazemos essas percepções dentro de uma comunicação que é necessária, mesmo porque você vai estar vivendo aquela realidade, entra realmente em conflito dentro daquilo que você vivenciou como experiência, porém, vem toda a situação de como você planejou uma situação ou não, como é o exemplo da Priscila. Foi algo que ela não desejava naquele momento, por não ter uma dimensão, de repente, vindo de consequência de uma outra coisa que se culpava, que era talvez uma. Vamos pensar assim em termos de entendimento, né? Irresponsável, vamos pensar assim. Eu tive uma relação sexual que gerou um filho que eu não programei com a pessoa que nem eu, se fosse hoje, eu não teria esse envolvimento. Olha, a mente não te leva, né? Então, nós fazemos um loop muito grande diante daquilo que nós realmente praticamos no hoje e aquilo que nós vivenciamos. Ontem mesmo eu atendendo uma pessoa que deseja o emagrecimento, mas culpa a filha porque a filha leva comida na cama, traz pãozinho todos os dias. Então, a substituição que ela está fazendo naquele momento é o carinho que ela não teve na infância, que a filha já percebeu e, de uma certa forma, aprendeu meio que de uma forma sozinha no mundo atual dela e consegue levar para a mãe. Então, houve uma substituição, como se fosse uma inversão de função. A filha passou a ser mãe e a mãe passou a ser filha nesse momento. Então, quando a gente entra nesse campo de entender e estabelecer limites saudáveis dentro desse contexto de pai e filho, o importante que eu vejo hoje, que eu percebo, dentro dos meus atendimentos, que eu atendo muito adolescentes que já são mães, é a falta de estrutura aí vem muito a constelação, né? Que já vem se arrastando por muito tempo. Então, como o livro coloca, né? Como se meus pais tivessem lido esse livro, se eles tivessem lido.
Então, a partir do momento que isso chegou para você, é você no comando de uma situação a partir do momento agora. E nós trazemos muito questões de o que será que o que eu estou fazendo é certo? Eu tenho uma filha e será que eu agi dessa forma? Eu planejei? Não, não foi. Não foi uma coisa que eu planejei daquele jeito. Ela existe por uma questão divina, por uma ordem divina, e ali eu consigo trazer o meu melhor diante da situação, baseado naquilo que eu aprendi de novo, dentro daquilo que um dia foi uma experiência que não foi tão boa para mim. Porque meus pais também, por exemplo, quando que meus pais falou de sexo comigo? Nunca. Quando eu fui aprender essas questões, eu fui entender que essa limitação que eu tinha, eu estava levando deles porque eles também não tinham acesso a isso. Mas até então, algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu julgava o porquê eu não entendia. E, indiretamente, eu julgava o meu pai, aos meus pais, ao invés de eu trazer a honra diante disso. Então, qual que é a importância que eu percebo hoje de você ter, assim, uma disciplina positiva dentro da orientação, mas, acima de tudo, aquele processo de ressignificação que você faz com você diante daquilo que você ensina com o seu filho. Por que seu filho surgiu na sua vida? Por que ele tem aquelas características? Por que tem aqueles gostos? Muitas pessoas planejam o filho e não vem, e quando elas, vou desistir. Aí, por quê? Porque naquele momento que ela planejava, talvez ela tivesse uma ambição de um desejo que ela não estava pronta. E o cara lá de cima está cuidando disso tudo. Então, esse respeito com a vida, ele vem sim diante de uma orientação que nós tivemos, e se nós passamos o que passamos lá dentro que os nossos pais nos ensinaram, era exatamente o que nós precisávamos. Então, essa aceitação do que foi é um presente para você construir algo novo e daquilo que você vai vivenciar de agora para frente. Então, a grandiosidade desse livro é algo, assim, para a nossa vida, não só para os nossos filhos em si. O livro, ele ensina você a ser filho do seu pai, dos seus pais, diante daquilo que os seus pais muitas vezes não conseguiram ser, porque eles não leram o livro. Vamos pensar assim. Então, é o que você tem agora. Que maravilha que você tem, que maravilha que a gente tem. E aí vem, né, que ele fala no livro, né, o equilíbrio entre o trabalho e vida familiar. Eu não tenho tempo no meu filho porque eu tenho que trabalhar. Uma coisa é você dizer para um terapeuta, uma coisa é você dizer para o seu amigo, no bar onde você está tomando uma cerveja. Outra coisa é você chegar para o seu filho, eu não tenho tempo para você porque eu tenho que trabalhar. Aí você já cria um punhado de aversões quanto ao quê? Quanto ao trabalho. E aí você cria um monte de situações. E quantas vezes nós passamos por isso? Como o Magno mesmo disse, foi com pancada que eu fui educado. E que bom que foi assim. Porque se fosse diferente, nós não teríamos o Magno aqui hoje. Beijo no coração e vamos para onde? Oi, gente. Quem ia falando? Priscila, fala, Priscila. As histórias, elas vão se cruzando, né? Você falando não ter tempo para o filho, aí o filho entende que você não tem ele não é prioridade da sua vida. E no livro também tem esse depoimento dos pais que trabalhavam muito e ficavam ali dialogando quem que ia ficar com o filho, o que ia fazer, e um tal dia, quem é que ia ficar, e os pais discutindo, e o filho ali no meio ouvindo tudo aquilo. Tipo, eu dou muito trabalho para os meus pais. E as trocas de babás eram constantes, então o menino ficou a vida inteira só com babá, e os pais não usavam aquele tempo também, porque a gente tem que sacrificar o tempo. Filho é prioridade, né? Deveria ser, pelo menos. E aí, no final das contas, uma criança de 10 anos se jogando do lado do 10º andar do prédio. E a babá pegou e eles verificaram, então ela tentou suicídio, porque ela está nesse mundo só para dar trabalho. Essa é a crença limitante que ele tem, né, que ele carrega consigo. Então, assim, é muito sério. A gente dividir com muitas pessoas a responsabilidade de ser pais, pagar por isso, é muito complicado. E uma criança
tentar suicídio é porque ela realmente sente que ela não tem valor. Não, ela ama tanto os pais que não querem mais dar trabalho para eles. Olha que coisa mais sofrida. E é o exemplo que dá aí no livro. Pode falar, Lúcia. Beijo. Eu quero te ouvir, Priscila, porque você é ótima. Todo mundo aqui. Então, eu estou aqui de Brasília falando. Realmente esse assunto é um assunto muito polêmico e eu estava aqui ouvindo a história de que a criança diante do luto, o que fazer, né? E a experiência da Ivana no momento não foi agradável e ela até hoje está pensando assim, eu gostaria de não ter passado por isso. Achei bem interessante quando a Priscila colocou, talvez você seja o que você é hoje, porque você passou por isso, né? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado com os filhos é a gente está aqui para proteger e para dar segurança para os filhos, mas a gente não pode super proteger, né? E essa super proteção vai deixar essa criança insegura na hora que vai passar por dificuldade. E hoje o mundo está muito assim, todo mundo é obrigado a ser feliz. E a negação da dor leva dor oculta que atrapalha muito mais do que o enfrentamento da dor. Essa coisa de enfrentar a dor, toda perda, o que seja, faz parte de um processo de crescimento. Então, a gente ter esse entendimento na hora certa, no momento certo, é que é a grande dificuldade. Seria muito interessante se todos os pais pudessem ter gratuitamente um grupo de pais e de discussão e de colocações de casos e que eles levassem essa responsabilidade de ser pai com mais seriedade, porque é como se o pai é obrigado a já nascer pai e a gente é no processo. Então, aceitar esse processo com humildade, trabalhando as nossas dificuldades e tentando crescer e evoluir nesse processo é que é o grande desafio. E agora, como o Magno falou, eu já passei por essa fase de mãe, agora eu estou entrando na fase de vó. É muito bom ser vó, mas a gente também sofre muito porque a gente não pode interferir nos filhos como que eles devem fazer. Então, o meu controle agora é de me segurar para não querer que assim a minha filha faça o que eu acho que é certo. Então, a gente conversa muito, ela é psicóloga, assim como eu sou psicóloga, mas mesmo assim é muito difícil, porque cada pai vai educar dentro da sua percepção. E a gente deixar conflito na cabeça do filho, que está educando o filho, é até pior, porque quando você educa com segurança, o que o filho percebe é a segurança do pai. Mesmo que o pai esteja fazendo de uma forma diferente do que você, como avô, faria, mas o filho vai ter que ter uma referência. É igual quando um pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro. E se os dois discutirem a educação na frente do filho, o filho não vai saber para quem que vai, né? Ou se vai fazer jogo, porque a gente vê muita história do jogo, né? Eu sei que meu pai é mais flexível, a minha mãe é mais flexível, então eu vou até ele, eu seduzo, porque o filho, quando sabe o que quer, ele sabe muito bem manipular. E aí fica o filho na manipulação dos dois, né? Então, se os dois conversam na ausência do filho e tentam um ceder, mesmo que eu não concorde com você, mas a regra vai ser a sua, eu não posso discordar. Para o filho ter essa segurança de que o que é que os pais estão, né, educando dentro de uma mesma visão. Então, por mais que eu seja psicóloga, quando eu fui ser mãe, eu me peguei fazendo coisas que eu pensava que eu não ia fazer, o que eu nem sabia que estava fazendo. Eu lembro que a minha mãe, ela era uma pessoa muito autoritária, ela tinha que educar muitos filhos, meu pai trabalhava mais fora de casa, ela trabalhava mais dentro de casa, embora ela sempre trabalhou também, mas ela tinha mais a responsabilidade da educação, e a minha mãe, ela falava assim, apontando, pô, você tem que fazer isso, ela não perguntava o porquê, nem explicava o porquê que tinha que fazer. E a Luísa pequenininha, uma vez eu vi a Luísa apontando assim para mim, falando de um jeito, aí eu olhei e disse assim, eu devo estar falando assim com ela, porque é automático como a gente copia, a gente não tem consciência na hora que está copiando. Aí na hora que eu vi isso, eu digo, poxa, eu tenho que me vigiar mais, eu estou repetindo a autoridade da minha mãe, porque eu sempre conversei muito com a Luísa, eu lembro que ela era bebê, e eu não tinha ainda o poder de tanto entendimento, mas tudo eu explicava e conversava,
E eu disse assim, por mais que eu esteja educando na comunicação dela, entendendo o porquê do não, eu ainda estou repetindo padrões que a gente absorve sem nem perceber que vem dos nossos pais, né? Então é aquela história mesmo, quer dizer, do jeito que a gente está aqui toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, procurando um livro, estudando e procurando se melhorar, para os nossos relacionamentos interpessoais, para o nosso crescimento pessoal, pai poderia também ter essa oportunidade e querer se melhorar, perceber o erro é mais importante do que até não errar, porque nós somos seres humanos e nós vamos errar, por mais que a gente estude. O problema não é se a gente errou, é a gente se reconciliar, é poder ir lá e pedir desculpa. Não é porque eu sou pai que eu não vou dizer, meu filho, me desculpa, realmente, eu repeti um padrão que eu não gostaria de ter repetido, mas veio, sabe? Então, essa humildade de querer aprender e mostrar para os filhos da gente que a gente não é perfeito, sabe? Então, é uma arte de viver e que o filho está com a gente 24 horas e o porto seguro é a gente como pai, como mãe, e a gente ter essa consciência que a gente precisa se melhorar, porque aí se torna mais fácil a gente viver uma vida mais leve, né? Então, eu queria saber se tem mais alguém para comentar e nós vamos para onde agora? Quero dar um chute pro gol aí, Lucinha. Em relação aí, quando você falou sobre a sua filha, né? E eu e a Úrsula vivemos isso, né? Porque nós temos 2 filhas, a Alice vai nascer agora e nós já temos 2 netas. E obviamente, na minha época ali, quando eu criei minhas meninas, tinha muito que negócio de televisão com as crianças, né? Com as meninas, Balão Mágico, Xuxa, aquelas confusadas tudo ali. É, e hoje, depois veio o mundo da tela. A Úrsula tem 2 sobrinhos, que é filho do irmão dela, que 24 horas os meninos ficam na tela. E a Nath, a Laura vivenciou um momento de tela e a Nath agora, de um período para cá, ela resolveu tirar a tela 100% da Laura. A Nath estuda muito sobre criação de filho. E nessa retirada da tela, ela pode assistir alguns desenhos na televisão, com a Nath do lado, o João do lado, e ela pediu para que eu e a Úrsula fizéssemos a mesma coisa, porque a Laura fica muito com a gente e com a mãe dela também, em termos da tela. Então, eu, por exemplo, eu particularmente, eu evito o máximo em ir contra aquilo que a Nath está estudando, o João está estudando, para melhor criação da Laura e da Helena. E com essa retirada da tela, por exemplo, antigamente, aquele lance aí que acho que foi a Priscila que falou, sair escondido, eu cansei de fazer isso com minhas meninas. E mentir, é uma mentira que isso é uma mentira. E o fato, por exemplo, a Laura hoje, eu busco a Laura na escola muitas vezes, e às vezes a levo para a escola, e ela entra no carro, e ela estava acostumada a entrar com o vovô no carro, e eu o quê? Pedir o celular. E eu dava, antigamente. E aí agora eu também optei por cortar. Eu falei, Laura, o combinado com a mamãe é que você assista do lado da mamãe na televisão. Ela, mamãe, mas eu quero. Ela fala, mas eu quero. Eu falo assim, e você acha legal o vovô e você mentir para a mamãe? E a Nath pega muito pesado com ela em mentira. Aí ela fala que é realmente negativo ela mentir para a mãe dela. Eu falei, então, se eu te der o telefone, eu e você vai ter que mentir para a mamãe. Então, isso, você acha legal isso? Aí ela fala que não. Aí o que eu faço? Aí imediatamente ela já tira da cabeça dela o lance. E obviamente, se a gente pega aí criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá cheio de vídeo aí, eu mando para as meninas, que as crianças elas preferem muito mais ali no final de semana estar na casa da avó, do vô, porque ali faz tudo, cara. Ali come errado. Às vezes os pais que ali estão educando, comendo certinho. Por exemplo, a gente tem uma alimentação muito boa dentro da nossa casa, mas os 2 filhos do Juninho, que é irmão da minha esposa, que são pequenos ainda, quando vem aqui, a Úrsula sempre fala, vou comprar isso para os meninos, porque na casa dele está acostumado com bolacha, está acostumado com essas coisas, e eu falo, Úrsula, aqui em casa é sem chance de ter isso. Porque, por exemplo, se eles vêm e a Laura também vem, aí o que a Laura vai fazer? A Laura vai comer as coisas erradas e vai falar, na casa do vovô e da vovó tem isso aqui,
entendeu? Então, esse lance aí é muito importante a gente ter essa consciência de tela, de comida, entendeu? E porque a gente preza alguma coisa, os pais estão educando diferente do que nos educou, porque antigamente era bonito o quê? A gente colocava uma comida no prato e era bonito a gente comer aquilo tudo ali. Às vezes, na minha época, hoje é inoportuno fazer isso, mas lamber o prato. Olha, maluquice. Porque tinha, não, lambe o prato, menino. Então, isso era uma coisa que... essa crença veio com a gente. Então, bonito era ser gordo, forte. Nossa, quando era magro, era o quê? Nossa, esse menino está precisando de comer mais. Então, isso é crenças lá do passado. Então, hoje, a gente tem hoje a filosofia de muito estudo, evolução do mundo, e a gente tem que aplicar isso com, né, sair do patamar de ser pai para avô, né, tanto eu quanto a Úrsula, né? É o chute pro gol, e nós já ultrapassamos aí 7:05. Eu vou pular para outra sala, eu já abri meu Instagram aqui. Beijo a todos, né? Quem quiser continuar aí, beleza? E até terça-feira. Lucinha, eu vou colocar um livro bacana lá para a gente colocar Tá, terça-feira, tá? tá. Beijo para vocês, pessoal. Faz a nossa foto, faz a nossa A foto. foto, A foto, bem lembrado. Eu sabia que estava foto. faltando alguma coisa. Gente, quem puder abrir a janelinha Exatamente. agora, vamos aproveitar agora para fazer essa foto. Quem for Alguém colocar mais no vai Instagram, abrir? me marca. 1, 2, 3. Ok, gente. Vou colocar lá a nossa foto. Eu acho que vai todo mundo correr para outra sala agora também. Quem não vai, eu acho que já está com algum compromisso. A gente se encontra, Sim, então, terça-feira. terça-feira, tá? Um feliz final de Beijo. semana para Valeu, todo gente. mundo. Fiquem com Deus. Ótimo dia. Tá. Amém. Passamos uma linda quinta-feira. Amém. Amém! Ô, voz linda, Marcolina. Tava com saudade. Beijo. Tchau.